E o assunto de hoje é birra. Você já passou por essa fase? Está passando? Então acompanhe o vídeo com a gente. Ai, que fase difícil! Não é uma fase fácil, muitas famílias passam, não sabem o que fazer nessas horas, né? Quando acontece o caso da birra, quando acontece aquela situação explosiva, o que fazer? Bem-vinda, Tatiana, que bom estar junto com você. Por que a birra infantil ela acontece? Bom, nós temos formas de comunicar aquilo que não nos agrada. Então, nós como adultos, a gente fala, a gente consegue expressar quando a gente não tá bem. Então, exemplo, se esse ar-condicionado está me incomodando, eu vou falar que está muito gelado, eu vou conseguir comunicar alguém. Agora, a criança, a forma dela comunicar é através do choro. E isso a gente entende desde que ela é bebezinho. Então, a forma de dizer que estou com fome é chorando. A forma de dizer que precisa ser trocada é através do choro. E então, a questão da birra, ela vem também com uma normalidade. Então, assim, é o olhar para a criança de que algo precisa ser olhado. E não é um olhar de enxergar o externo, mas sim aquilo que a gente é abstrato. Então a gente precisa entender o que essa criança está pedindo. E o papel do psicólogo é justamente esse. Às vezes a demanda que chega aqui para nós é um medo, mas quando a gente vai compreender e fazer uma compreensão do todo, o medo acaba ficando... O medo é só um sintoma daquilo que já vinha acontecendo com a criança. Então a birra, ela também, assim como nós, né? Você diz, nós falamos, mas também nós gesticulamos, nós nos expressamos de outra forma além da fala. Porque a birra, ela tem uma certa fase aí onde ela acontece, né? Na maioria dos casos entre 2 e 3 anos, ou existem casos de idades diferentes? Olha, foi feita uma pesquisa por cientistas portugueses, onde eles verificaram que de 2 a 3 anos, 20% das crianças tendem a chorar uma vez ao dia, a fazer birra uma vez ao dia. E que criança de 3 a 5 anos tendem a chorar uma vez por semana. Então, isso foi realizada uma pesquisa e foi identificado isso. Quando entra na anormalidade, a partir do momento de que isso vem de forma excessiva. Aí quando os pais eles começam a perceber que isso está em excesso, a maneira dela comunicar as coisas é com a birra e os pais entraram naquela dinâmica dela, eles não conseguiram ter uma postura firme diante disso. E isso vem sido, a todo momento a criança vem chorando, vem fazendo birra para conseguir aquilo que ela quer, aí é um momento que precisa de mudança, de transformação. De uma ajuda. Exatamente. Né? Numa hora, talvez seja a hora de buscar essa ajuda, porque muita gente tem o medo, o famoso terrível two, né? Essa fase aí dos 2 anos, que é uma fase muito citada, assim, a fase mais crítica, que exige mais paciência dos pais, né? São muitas as realidades, muitos temperamentos, né? Das crianças nessa fase. Elas querem coisas mais, essa independência maior e acaba vindo essa postura da birra. Né? Nesse momento, quais são as principais causas? O que mais desestabiliza uma criança para uma atitude birrenta? Exemplo, quando ela é contrariada. As crianças, elas não gostam de ser contrariadas. Então, assim, se a gente for fazer um olhar para a nossa sociedade hoje, a gente está inserida numa sociedade altamente tecnológica, né? E a tecnologia, ela veio para nos ajudar. Mas até que ponto ela está nos auxiliando? Nós estamos sabendo usar essa ferramenta que é tão importante e de cunho tão informativo, tão rico de informações? As nossas crianças, elas estão sabendo usar essa ferramenta? Então, eu estou acompanhando o que os meus filhos estão olhando no celular para que eu possa conversar com meu esposo, conversar com a minha família no almoço. Eu dou o tempo todo o celular para essa criança e não olho para o que ela está vendo. Então, isso vem muito com a questão também do querer tudo para ontem, né?
essa geração assim, food fast, quero tudo rápido e tudo no momento que eu quero. Então, isso vem muito com a sociedade, mas você, enquanto pai, enquanto mãe, você pode fazer as suas regras dentro da sua casa. E quais serão essas regras? Existem regras? Não existem? Então, a partir do momento em que você começa, a criança começa a assimilar e começa a compreender o que são regras e ela começa a ser contrariada, essa questão da birra, ela pode vir surgir. E o que vai diferenciar uma criança que faz birra em excesso e uma criança que, em vez ou outra, faz uma birra? O comportamento dos pais diante disso. Então, se os pais, eles possuem um comportamento firme, eles não entram na agressividade, na violência para a criança, informando ela de que esse é o melhor meio e que esse é o melhor caminho, ele tem uma postura firme e também de tranquilidade, empática para com a criança, possivelmente ela vai sair dessa dinâmica de birra. Ela sai mais rápido, vamos dizer assim, porque é uma fase que toda criança passa. Sim. Faz parte do certeza. desenvolvimento da Sim. criança. É né? a forma de comunicação É dela. a forma de comunicação. Mas existe também uma realidade, meu filho faz muita birra. Você citou a questão da pesquisa, né, feita aí pelos portugueses, de 2 a 3 anos, depois de 3 a 5 anos. Mas, e a criança que faz muita birra? Tem alguma causa? Existe algo mais sério nessa situação? Aí, neste momento em que os pais, eles identificaram que essa birra está excessiva, eu não estou conseguindo conter essa forma de comunicar do meu filho, é o momento de eu procurar ajuda, né? E para isso nós estamos aqui. Por isso existem os psicólogos infantis, especialistas nisso, para que possa auxiliar a criança nesse momento e nesse processo. No momento que a criança faz a birra, doutora, ela fez a birra, e agora, o que eu faço? Né? Tem criança que sapateia, né? Meu pai sempre falava, na minha casa nós somos 4 filhos, um casal mais velho, eu e meu irmão Cristiano, e um casal mais novo, que é o João Paulo e a Maria Isabel. Então, 10 anos de diferença, eu vi meus irmãos menorzinhos crescendo, então passando por essa fase, me recordo bem. E meu pai sempre falava, tem uma coisa que ele irritava profundamente, é quando a criança começava a sapatear, sentava no chão, esfregava o pé um no outro, assim, aquela bem cena, né? Aquela cena clássica de birra, que é mais ou menos isso. Quando a criança se coloca nessa postura, o que eu faço? Eu como pai, como mãe? Isso pode acontecer muito quando a criança, ela, por exemplo, vai em um shopping, ela quer um brinquedo, ou então ela vai para um passeio e não dão aquilo que ela deseja. Isso é comum acontecer com as crianças que tendem a fazer mais birra. Os pais, primeiro momento, não entrem nessa dinâmica, não entrem nessa turbulência. Então, qual é o meu posicionamento? Se for necessário eu parar com o passeio e eu voltar para casa, é válido isso acontecer. Por quê? Porque a partir do momento em que eu compro o brinquedo e dou para ela para que aquela birra possa cessar e possa parar rapidamente, eu estou comunicando para ela que a forma de fazer birra é a correta. Que quando ela fizer, ela vai conseguir aquilo que ela deseja, o objeto de desejo dela. Então, eu não vou mais fazer isso. Eu vou comunicar a ela de que dessa forma, não. E com tranquilidade e muita paciência, e isso exige também um respeito consigo mesmo, né? Mas eu não sou assim, mas eu não consigo ser assim, eu vou começar a trabalhar isso em mim. Se for necessário procurar uma ajuda psicológica, por que eu sou tão, então, ansiosa? Por que eu não consigo compreender nesse momento? Isso me gera muita raiva e eu quero logo resolver a situação. Então, é válido você procurar uma ajuda psicológica também. Nesse momento, então, o ideal é você parar com o passeio, voltar para casa, explicar para ela que dessa forma não. Mas falando, ela vai compreender? Ela vai compreender o que você está falando. Ela compreende a todo momento. Então, comunique ela de que esse não é a forma adequada. E eu quero dar também uma dica, né, para as pessoas. Normalmente, quando nós estamos inseridos em um ambiente em que uma criança faz birra, a gente se sente incomodado e a gente começa a olhar para os pais e olhar para a criança e fazer caras e bocas. Isso é muito ruim para
para a criança, para o desenvolvimento dela. Então vamos ser cooperativos nesse sentido também, vamos agir com gentileza quando isso acontecer, de entender que o pai e a mãe, eles estão aprendendo a ser pais também, né? Sim, quando nasce uma criança, nasce também um pai e uma mãe. Então vamos ser gentis nesse momento. É uma dica bem importante, porque isso, quando o pai e mãe percebem olhares até diferentes, aquilo constrange e você quer resolver aquela situação, né? E acaba às vezes cedendo ou tendo uma atitude que não é a mais correta. Você falando na questão, na hora de falar, porque o filho está compreendendo o tempo todo, o meu tom de voz, né? Tem pais que são mais tranquilos. Mas e aquele pai que, na hora da birra, também parte para uma agressividade? Quais os malefícios que isso pode causar para o próprio filho? E será que isso, de fato, resolve uma situação de birra? Se eu sou um pai que, na hora, meu filho está birrento, eu grito, ou eu vou, já dou uma chacoalhada, né? Tenho uma atitude agressiva. Isso ajuda? Tem horas que isso é preciso ou não? A criança, o tempo todo, ela está aprendendo, ela está num processo de aprendizagem. Então, ela está aprendendo a se comunicar, ela está aprendendo a compartilhar, ela está aprendendo a se socializar, a entender as regras de uma sociedade. E, sendo assim, a criança começa a aprender que a agressividade e a violência é a melhor forma de resolver conflitos. E aí ela cresce também agredindo e sendo violenta. E isso é muito real, né? Porque a gente fala isso no senso comum, fora de um papel de um profissional que estudou, e isso passa a ser, será que é verdade? Será que não é? É verdade. A gente está comunicando para a criança de que essa forma agressiva, essa forma violenta, ela tende a resolver as situações. E isso dentro da criança vai ficando muito confuso, a gente vai confundindo as crianças. E elas começam a entender que para eu ter o que eu quero, eu preciso bater no coleguinha, eu preciso machucar ele, porque é dessa forma que eu aprendi que cessa um conflito. É assim que o meu pai, que a minha mãe faz. Então eu vou fazer também. Então, assim, é preciso ser firme. Sim, é preciso ser A firmeza não quer dizer o grito, não é a violência, mas é a firmeza daquele momento. Como eu ser firme? Eu falo séria, eu falo forte, né? Às vezes tem pais que falam, meu Deus, eu só consigo ser firme na hora que eu vou, né? Às vezes mostrar ali talvez a minha força, né? De pai, de mãe. Mas como eu ser firme sem ser agressivo? A primeira postura que esse pai e essa mãe precisa ter é de olhar nos olhos. Então não adianta eu da cozinha eu começar a gritar pro meu filho que ele tem que ficar quieto, que ele tem que parar de chorar. Então eu vou chegar até ele, eu vou chegar perto dele, eu vou olhar nos olhos dele, eu vou segurar nas mãozinhas dele, eu vou ter esse contato com a criança e eu vou expressar para ela de que eu não tô gostando, de que eu tô triste do que ela tá fazendo, que não tá legal. E isso entra numa questão do respeito. Existem algumas brincadeiras que pai e mãe têm com as crianças de falta de respeito na brincadeira. Então, eu posso chamar dentro da brincadeira o meu pai e a minha mãe de bobo, de chato, enfim, várias características ruins. E aí, depois, em determinado momento, eu sou limitada, eu não posso mais. Então, na brincadeira eu posso, mas fora da brincadeira eu não posso. E como isso fica para a criança? Então, seja amigo do seu filho, mas uma amizade de respeito. Isso é o principal. Porque daí, quando acontecer uma situação de conflito, ela vai entender que é através do respeito que ela vai conseguir resolver aquele conflito. Então, naquele momento, não está legal para conversar, está com uma raiva, e é válido também ter um cantinho da raiva, né? Então, assim, aqui nesse lugar você vai expressar toda a sua raiva, aqui você ficou com raiva, vai para esse lugarzinho, e não é um cantinho da raiva e um cantinho de consequências, não é isso, mas é que ali ela vai conseguir expressar. E aí depois eu abro a porta e eu deixo essa raiva ir embora. Isso tudo pode fazer parte, pode auxiliar nesse processo também. Uhum. Doutora, existe algo que possa me ajudar a meu filho não ter birra, né? Como prevenir a birra? Tem algo que os pais podem fazer para prevenir essa birra, essa atitude do filho? Não tem. Se você estava esperando essa dica, não vai ter.
vai ter. Infelizmente não tem. Cada ser é único, cada indivíduo é único. Eu costumo dizer para os meus pais, para os pais das minhas crianças, que eles não fazem parte dessa criança enquanto indivíduo, né? A partir do momento do nascimento, essa criança ela está vinculada com a mãe de uma outra forma, mas não mais fisicamente. Então, cada ser é único, cada ser passou por uma situação diferente. É muito comum os pais falarem, mas na minha época, na minha infância, eu aprendi assim, eu apanhei, os meus pais me batiam e hoje eu sou uma pessoa boa. Que bom pra você, que você é um indivíduo bom, que você se tornou uma pessoa madura, que você aprendeu com essa questão. Mas não pense que isso vai funcionar da mesma maneira para o seu filho, porque não vai. Cada pessoa é única, eu acho que isso é um dos pontos mais fortes, né? A gente deixa muito claro isso, que cada pessoa tem o seu temperamento e tem os seus traumas, né? Tem as suas marcas. E eu vejo que pai e mãe sempre quer, lá em casa a gente quer dar um melhor, a gente quer fazer um melhor. E muitas vezes o melhor é a correção certa. Sabemos que na nossa história todas as pessoas, enquanto a gente viver nesse mundo terreno, nós teremos as marcas que fazem parte da nossa vida. Mas se os pais podem ajudar essas marcas a serem mais leves, por que não? E hoje a sociedade ela se evolui e traz muitas coisas boas. Então vamos buscar ajuda, vamos buscar a melhor forma de correção hoje também. Doutora Tatiana, existe um tempo que a birra dura? Até os 7 anos, isso passa, isso acaba, 5 anos. Tem uma idade para a birra acabar? Olha, tem uma idade em que ela vai começar a compreender esse processo. Então, se os pais eles não reforçam que essa forma de comunicação é boa, então a criança ela vai começar a internalizar isso dentro dela, ela vai começar a compreender na sua aprendizagem, né? Então, o tempo todo ela está aprendendo que essa forma de comunicar não é mais adequada, eu não consigo mais comunicar dessa forma. Então, eu consigo me comunicar quando a raiva passa. E aí, quando ela começa a compreender isso tende a não aparecer mais. Então, essa questão da birra, ela não aparece mais. Mas continua aparecendo, eu já tentei, eu já fiz, procure um profissional, que daí ele vai saber compreender o seu caso, ele vai estudar o seu caso, ele vai entender qual é a sua dinâmica familiar e através disso vai começar as intervenções, o que é muito importante e vai ser fundamental para que a criança ela saia desse tempo de birras. Desse tempo de birras, olha aí. Então passa, né? Um dia passa. Depois dos 5 anos, melhora? Olha, eu costumo dizer assim, ninguém vê um adolescente de 15 anos fazendo birra, né? Não é comum a gente ver isso, eu pelo menos não conheço, assim. São então, outros desafios. Isso passa, exatamente, aí são outras demandas que vão aparecendo. Então, assim, isso tende a passar, sim. Quanto mais nova, mais ela tende a querer expressar, se comunicando com choro, né? Essa forma que ela aprendeu que ela vai conseguir comunicar algo. Antes da gente encerrar o vídeo de hoje, tem ainda uma pergunta que eu queria saber. A gente citou que, por exemplo, numa hora de um shopping, na hora de um passeio, a criança quer alguma coisa. Hoje em dia as crianças assistem muito vídeo, um desenho, né, um celular, e às vezes a criança quer o celular, quer assistir um desenho, quer aquele brinquedo, né, dessas realidades. E isso são muitas vezes as causas, o início de uma atitude birrenta, né? Existe algum benefício entre o pai ceder? Tem horas, nisso aqui eu posso ceder, nisso aqui eu não devo ceder. Porque às vezes eu vejo, tem pai e mãe que falam, ai meu Deus, eu acho que eu poderia até dar isso, mas agora eu já disse não no início. E aí, eu cedo ou não cedo? Porque é algo ruim, ele me pediu uma massinha, né, uma tinta, algum brinquedo, alguma coisinha, aí depois você avaliou melhor e falou, nossa, acho que dava para eu dar. Mas se eu voltar atrás, é pior? É a questão da constância que a gente disse. Como funciona? A criança pediu algo naquele momento e você disse não e ela começou com a birra, você não vai dar nada para ela nesse momento. A partir do momento em que parou a birra, você conversou com a criança e você viu que a possibilidade realmente eu poderia dar isso para ela, não ia prejudicar, você vai comunicar isso para ela.
olha, o seu comportamento agora mudou, eu vi que você tá tranquilo, olha, a gente tá conseguindo conversar, tá vendo como é bom? Tá vendo como você consegue? Tá vendo que dessa forma, você chorando e fazendo birra, a mamãe não consegue entender o que você quer? E como agora você tá conseguindo me comunicar de uma outra forma, a mamãe vai dar aquilo que você quer. Então assim, não tem problema nenhum. Quando a gente fala da questão da constância, é você falar um não e naquele momento para cessar a birra e ela parar de chorar, você vai lá e compra aquilo que ela quer. E aí, esse não é o ideal. E existe problema então eu falar não e depois falar sim? Não existe problema, desde que a criança não esteja mais naquele processo de choro, de birra, e que o dar para a criança não seja você cessar a birra dela logo, seja venha de um outro lugar. Isso é importante. Então, deixa aí também essa dica pra você. E pra quem tá passando por essa fase, você que tem filho pequeno em casa, talvez você é vó, também esteja acompanhando aí o nosso vídeo, tem netinho que fica na sua casa e tem vó que não sabe o que fazer, como corrigir essa birra. Queria que você deixasse essa dica aí pras mães, pras vovós que estão acompanhando o nosso vídeo de hoje. Bom, seja firme, seja tranquilo com essa criança. No momento em que ela estiver fazendo a birra, você converse com ela, fale pra ela. Se você não, mas eu não consigo comunicar nada pra ela nesse momento porque ela está gritando, ela está chorando, ela está fazendo uma birra muito alto. Então não comunique nada, né? Expresse pra ela assim, olha, eu não vou ficar. Tem alguns pais que saem do ambiente sem dizer nada, né? E deixa a criança chorando, não comunique ela. Olha, não estou entendendo o que você está falando, eu não estou compreendendo o que você está sentindo, eu não consigo te entender. Eu vou pra cozinha, eu vou pra sala, eu vou pro quarto, e quando você se acalmar, a gente vai conversar. Essa é a melhor forma de você lidar com essa situação. Então deixa aí essa dica para você, né? Doutora Tatiana hoje partilhando conosco, trocando essa experiência do profissionalismo dela, daquilo que ela realiza, dessa missão linda que é ajudar tantas famílias, porque de fato é uma ajuda para o melhor, para o benefício, para o bem da família, para o bem da criança. Esse é o principal objetivo. Obrigada, doutora, mais uma vez. Uma alegria ter você sempre aqui no nosso canal, partilhando conosco um pouquinho mais da realidade familiar. Beijo grande pra você, curta, compartilhe o nosso vídeo, semana que vem a gente se encontra.